Eu sou Rafael, psicólogo, e em algum momento você vai ter que ser o Jiraiya na sua vida. Hoje a reflexão é sobre o lendário Sannin. Jiraiya, tem spoiler de todo o anime de Naruto. E não esqueça de ser membro do canal para ajudar a fazer mais vídeos aqui. Vamos lá. Carregar responsabilidades. Todos nós conhecemos alguém, ou talvez sejamos essa pessoa, que parece sempre bem-humorada, faz piadas, sustenta o ambiente com leveza e transmite a impressão de que nada o abala. Mas por trás desse alto astral constante, existe muitas vezes uma dor silenciosa, um peso que quase ninguém percebe. Era exatamente assim que eu vi o Jiraiya. Jiraiya não era apenas o alívio cômico de Naruto, ele era alguém que escolheu rir para não endurecer, brincar para não se fechar, viajar para não ser engolido pelo fracasso e pelas perdas que acumulou ao longo da vida. Diferente de muitos outros personagens centrais, Jiraiya não teve redenção tardia e nenhum retorno milagroso. Ele é um dos personagens de Naruto, dos principais, que morre de forma definitiva. Ou seja, até em seus últimos momentos, ele foi aquele que teve que carregar o fardo de muitos, até mesmo no contexto da narrativa. Jiraiya foi o adulto que absorveu o caos para que os outros pudessem crescer com esperança. Ele aceitou ser incompreendido, subestimado e até ridicularizado, porque alguém precisava manter a leveza enquanto o mundo desmoronava. E desmoronou diversas vezes durante a sua existência. Ele era a pessoa que tinha que tomar as decisões difíceis e suportar a dor para que os outros não precisassem fazer isso. Tá, mas quem é o Jiraiya? Jiraiya era em muitos sentidos uma antecipação do Naruto criança. A mesma energia caótica, o humor escancarado, a impulsividade que escondia a sensibilidade, assim como um time 7, alguns anos depois, o time formado por Jiraiya, Orochimaru e Tsunade funcionava numa dinâmica semelhante. Talentos muito diferentes, tensões internas constantes e um equilíbrio frágil entre genialidade e ruptura. Jiraiya era o mais extrovertido, consequentemente o mais inconsequente também, e paradoxalmente aquele que tentava manter o grupo mais unido. Desde cedo, Jiraiya demonstrou um talento raro, tornou-se Jonin, dominou técnicas complexas, alcançou o modo sábio e construiu uma trajetória que poucos personagens do anime conseguem igualar. E ele cresce não só como ninja, mas como mentor também. Foi o professor do Minato, influenciou diretamente o futuro de Konoha e mais tarde moldou o próprio Naruto. E curiosamente seu impacto sempre foi mais indireto, mas profundo ao mesmo tempo. E enquanto fazia isso, ele tinha algumas frustrações que ele guardava pra si mesmo, como trazer Orochimaru de volta. Essa insistência não era ingenuidade, era lealdade. Ele se recusava a aceitar que alguém tão próximo estivesse perdido pra sempre. Só que, com o tempo, ele meio que aprendeu a desistir também disso, entendendo que não era sua responsabilidade mudar alguém sozinho, ainda mais quando a pessoa não queria fazer isso. Além disso, Jiraiya também escreveu livros, observou o mundo fora das fronteiras de Konoha e estudou conflitos maiores do que uma vila. E enquanto os outros personagens se fixavam em cargos e hierarquias, Jiraiya ampliava o seu olhar. E foi justamente por isso que nunca se tornou Hokage, apesar do desejo de Hiruzen. Não por falta de capacidade, mas por incompatibilidade de espírito. Jiraiya é como se não nascesse para governar estruturas, mas vamos dizer assim, preparar pessoas. E isso fez ele ser meio que o escudo de Konoha. Algumas pessoas parecem ter uma aptidão quase instintiva para proteger. Elas sentem, com mais intensidade do que a maioria, a responsabilidade pelo outro. Colocam os objetivos do grupo, da vila ou das pessoas que amam à frente dos próprios desejos, mesmo quando isso cobra um preço alto e silencioso. E o Jiraiya sempre foi esse tipo de personagem. E geralmente quem escolhe esse caminho, obviamente, acaba pagando um preço às vezes muito alto. Jiraiya poderia ter seguido um caminho muito mais confortável e de mais reconhecimento. Tinha talento de sobra para isso. Poder, inteligência, prestígio, influência. Poderia ter buscado cargos, glória pessoal, segurança. Mas, repetidas vezes, ele escolheu o dever à frente do desejo. O caminho mais incerto do que o recompensador. E não porque ele não tinha ambição, mas porque sua bússola interna apontava sempre para fora, para aquilo que ele precisava ser sustentado, não para aquilo que ele poderia ter conquistado. Ele protegeu alunos, tentou salvar amigos perdidos, manteve-se na linha de frente, mesmo sabendo que talvez não veria o resultado final dos seus esforços. Então o Jiraiya cresce na linha que ele, não necessariamente ele veria os resultados dos próprios esforços, mas que esses esforços seriam sustentados pelo futuro, pelas pessoas do futuro. Estudos em psicologia e neurociência mostram que a sensação de autonomia está profundamente ligada à percepção de competência e de valor pessoal, mesmo quando essa autonomia envolve assumir erros, falhas ou consequências negativas. Esse fenômeno é conhecido como senso de agência, e eu já citei algumas vezes no canal, que é definido como a experiência objetiva de que sou eu quem causa, escolhe e produz minhas ações. Esse foi o lema do Jiraiya do anime. Alguém que nunca negou a responsabilidade, apesar de parecer que seria aquele que menos levava as coisas a sério. E quando o indivíduo percebe que é agente e não apenas espectador da própria vida,
vida, algo importante acaba acontecendo. Ele deixa de se ver como alguém à mercê das circunstâncias e passa a se perceber como autor da própria trajetória. Mesmo decisões difíceis ou equivocadas, quando assumidas conscientemente, elas fortalecem o nosso autoconceito. Errar dói menos quando o erro é vivido como consequência de uma escolha e não como algo que simplesmente aconteceu. Ou seja, assumir responsabilidade organiza a nossa identidade. A pessoa começa a construir uma narrativa interna baseada em ação, não em vitimização. Com isso, cresce a autoestima, não com ilusão de perfeição, mas com confiança na própria capacidade de responder à vida. E é assim que podemos ver o Jiraiya. Ela forneceu a ele direção, continuidade e uma coerência. Evitar responsabilidades pode até gerar alívio momentâneo, mas cobra um custo silencioso, enfraquece a nossa percepção de controle, diminui o senso de eficácia e alimenta, aquela sensação de estagnação. Estudos mostram que pessoas com locus de controle externo, pessoas que costumam atribuir tudo ao acaso ou aos outros, ao sistema, sentem menos agência, apresentam mais ansiedade e depressão e lidam pior com frustração. Por isso, carregar responsabilidades não é apenas um dever moral, mas também um ato de fortalecimento psicológico. E apesar de todos os arrependimentos que Jiraiya parecia ter em sua vida, ele era alguém que sentia que tinha controle sobre suas próprias ações. Esse senso de agência poderia ser muito bem um remédio para as coisas que ele teve que desistir ao longo de sua vida. Porque afinal, apesar de tudo, Jiraiya parecia ser alguém contente com sua própria vida. E isso pode ser muito bem atribuído ao poder que ele tem de desistir. Essa é uma habilidade das mais difíceis e talvez uma das mais importantes em nossa vida. A capacidade de desistir. À primeira vista, isso soa como fracasso ou covardia, mas desistir não significa abandonar valores, significa reconhecer limites, distinguir insistência de teimosia e escolher onde vale de fato investir a própria energia. Jiraiya viveu exatamente esse aprendizado. Ele precisou desistir muitas vezes, não por fraqueza, mas por lucidez. Primeiro, desistiu do amigo Orochimaru, aceitando algo profundamente doloroso, que há escolhas que não estão no nosso controle. Reconhecer isso exige uma renúncia brutal à fantasia da onipotência. Depois, Jiraiya desistiu de um caminho de prestígio pessoal, poderia ter acumulado títulos, autoridade e reconhecimento institucional, poderia ter sido Hokage, mas abriu mão dessa trajetória porque entendeu que significativo não é o mesmo que conveniente. Em vez de subir, escolher circular, ele renunciou ao status para atender ao dever, não o dever imposto, mas aquele que fazia sentido para a consciência dele. E ao longo da vida, Jiraiya também desistiu dos sonhos que simplesmente não poderiam se concretizar. Alguns porque não dependiam dele, outros porque no confronto entre o desejo e responsabilidade, ele escolheu carregar o que precisava ser sustentado. E nenhuma renúncia foi tão marcante quanto a desistência do amor da Tsunade. Desistir de alguém que você ama não é fácil, mas às vezes é essencial para você seguir em frente. Jiraiya sempre sentiu algo pela Tsunade, mas jamais ele foi correspondido. Tsunade também jamais sentiu o mesmo. E depois de tentar várias vezes, Jiraiya em um momento precisou desistir e mais uma vez abrir mão daquilo que ele desejava. Em questões de relacionamentos, abrir mão não é necessariamente desistir. É uma coisa simplesmente inevitável. Bem provável que você vai precisar desistir de alguém ao longo da sua vida. Se tiver muita sorte, talvez você não precise fazer isso, mas muitos de nós vamos ter que fazer. O pesador Carsten Roche estudou bastante isso. Em 3 estudos, os pesadores descobriram que pessoas capazes de se desvincular de objetivos inatingíveis são mais felizes do que aquelas que continuam a persegui-los. Estudos de outro artigo, também de Roche, mostraram que aqueles que se desvinculam de objetivos extremamente difíceis de alcançar experimentam benefícios para a saúde, como níveis reduzidos de cortisol, o hormônio do estresse. E talvez por isso Jiraiya seja um dos personagens menos estressados de Naruto. Outro também campeão em desistir é o Shikamaru, que também é muito tranquilo. Porque desistir de algumas situações pode ser algo bastante positivo. Quando você desiste de algo, você dá espaço para algo melhor. Às vezes, resistir a algo pode ser contraintuitivo. É só lembrarmos do sono. Um estudo antigo e famoso sobre insônia fornece suporte empírico adicional a esse ponto de vista, descobrindo que o fato de um indivíduo não tentar resistir à insônia pode ser fundamental para promover o sono. Ou seja, quanto mais você tenta forçar a dormir, menor a chance de você dormir. O sono não é algo que você controla, você pode controlar as contingências, o ambiente em si, mas você não pode forçar isso. Existe um conceito famoso chamado depressão de ego, que sugere que a força de vontade é um recurso limitado, assim como a força muscular ou a energia mental. Ou seja, quando a pessoa gasta força de vontade para estudar para algo, por exemplo, para uma prova, a quantidade de força de vontade restante para uma atividade subsequente, por exemplo, resistir à tentação de comer uma sobremesa, diminui. Isso significa que quando alguém está focado em um objetivo específico, tirar boas notas na escola, por exemplo, outros objetivos, ir à academia, manter relações saudáveis, podem ficar comprometidos. Existem vários outros
estudos que meio que contrapõem essa teoria. Ou seja, ela envolve circunstâncias e pode não funcionar para todo mundo. Mas o ponto aqui é, se você é muito focado em algo, você vai acabar deixando outras coisas se fazer. Por isso que a desistência é importante. Mas Jiraiya tinha que ver com um grande problema, uma grande questão que ele nunca conseguiu meio que lidar totalmente, que era a sensação de não ser suficiente. Tudo isso que ele acabou renegando, todo esse sacrifício que ele acabou fazendo, trouxe esse contraponto. Muitas pessoas chegam ao final da vida acreditando que poderiam ter feito mais coisas. Isso é algo normal. Apesar da nossa aceitação à medida que vamos envelhecendo, muitas pessoas ficam presas naquilo que poderiam ter feito ainda melhor. E é essa sensação que temos com Jiraiya em seu fim. Apesar da aparência exuberante e do humor constante, Jiraiya carregava um núcleo silencioso de dúvidas e insegurança. Então, por detrás das piadas que ele fazia, ele também nutria uma sensação persistente de que sua vida havia sido uma sequência de falhas mal resolvidas. O peso de não ter conseguido salvar Orochimaru acompanhava ele como uma espécie de culpa antiga, assim como perda de figuras centrais na história. Seu mestre, o terceiro Hokage, o seu aluno, o quarto Hokage, cada morte parecia confirmar a narrativa interna de insuficiência que ele nunca conseguiu calar. Jiraiya também minimizou suas próprias conquistas. Comparava-se aos Hokages que vieram antes dele e via sua trajetória como menor, dispersa, sem a grandiosidade institucional que julgava necessária para legitimar uma vida bem vivida. Essa autoavaliação severa dele o levou a desejar, ao menos, um fim que pudesse compensar aquilo que ele acreditava não ter sido em vida, uma morte que tivesse o brilho simbólico dos grandes nomes de Konoha. E fazia muito sentido, né? Porque a geração do Jiraiya foi muito grandiosa, e aí a teoria da comparação social entra aí. Nos autoavaliamos comparando-nos aos outros. O psicólogo Leon Festinger formulou a hipótese de que existe no organismo humano um impulso para avaliar suas opiniões e habilidades. Ele argumentou que a forma como uma pessoa se percebe em uma situação tem uma influência significativa em seu comportamento, e que ter opiniões incorretas ou avaliações imprecisas das próprias habilidades pode ser prejudicial ou até fatal. O sentimento ruim pode acontecer quando fazemos uma comparação ascendente, quando comparamos com pessoas que atingiram melhores resultados que a gente. E aí entra o fim do personagem, né? Cena que muita gente se emociona até hoje quando revê os episódios. E mais uma vez com a sensação de falha, né? De alguma maneira, porque ali estava o Nagato, a pessoa que ele encontrou e teve contato. Nagato se tornou ressentido, um vilão, e Jiraiya mais uma vez talvez sentisse responsável por isso, mas ao encarar o seu fim, Jiraiya não reivindica vitória plena nem redenção total. Ele apenas reconhece com humildade dolorosa que sua morte foi apenas um pouco gloriosa, mas gloriosa de fato. Ou seja, um personagem que nunca se viu como um herói, mas que mesmo assim sustentou o peso da história até onde pôde. O final da vida de Jiraiya é atravessado por inúmeros e se. Ele não realizou tudo o que sonhou, precisou abandonar caminhos importantes e no momento decisivo sequer conseguiu derrotar o inimigo que enfrentava. Ainda assim, sua derrota não foi um fracasso. Ao reunir informações cruciais, ao confiar no aluno que acreditava ser o escolhido e ao morrer sem trair seus valores, Jiraiya plantou algo que só floresceria depois. Sua luta ecoou em Naruto, fortaleceu a determinação dele e mudou o destino da Aldeia da Folha. A grande lição do personagem é meio que é uma lição dura e honesta. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Nem sempre vencemos as batalhas que travamos, nem vemos os frutos do que fazemos, mas isso não torna nossas escolhas inúteis. Às vezes, o sentido não está em vencer completamente, está em continuar lutando, deixar um legado e aceitar que algumas vitórias só existirão na história de quem vem depois de nós. Um mantra, inclusive, que é citado em diversos momentos do anime: deixar para a próxima geração. No fim, Jiraiya ensina lições duras e profundamente humanas sobre maturidade. Aceitar aquilo que não está sob nosso controle não é resignação, é lucidez, é compreender que insistir nem sempre é coragem, que desistir em certos momentos é a forma mais elevada de sabedoria. E acima de tudo, Jiraiya nos lembra que maturidade é colocar o dever às vezes acima do desejo, não por obrigação cega, mas por coerência interna. É agir de acordo com os valores, mesmo quando isso cobra um preço silencioso, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o reconhecimento não vem em vida. Ele nos mostra que crescer não é vencer todas as batalhas possíveis, mas aprender a reconhecer quais batalhas não nos pertencem mais. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.